Já falamos sobre burocracia, tecnologia e chegou a vez de abordar um assunto pertinente, a vida do médico dentro da conta médica. Muito prazer, eu me chamo Rafaela e no CMcast de hoje, gravado aqui no FB Ideias no Iguatemi Fortaleza, vamos abordar alguns causos que mostram os problemas enfrentados pelos nossos clientes e como a conta médica vem atuando para sanar essas dores. Vamos lá? São nos momentos mais difíceis que realmente conhecemos as pessoas. Essa frase tão difundida também pode se aplicar a empresas. Para bater um papo sobre como a conta médica se tornou uma parceira dos seus clientes, conto com a presença da Ive. Oi, Ive, tudo bem? Oi, Rafa, muito feliz de estar com você aqui hoje. Obrigada pela presença, ela é a nossa gestora de contas. Eu também estou com a Camila. Oi, Camila, tudo bem? Oi, Rafa, boa tarde, tudo ótimo. Tudo perfeito, que é a nossa coordenadora de operações. Vamos lá? Eu vou fazer uma primeira pergunta que envolve mais para entender qual o perfil do cliente que chega na conta médica. Bem, o perfil do nosso cliente é bem diversificado. Ele varia desde clientes médicos recém-formados, residentes, que requerem uma atenção maior, né, porque eles estão iniciando como sócios de empresas, até donos de clínicas, especialistas que precisam de uma atenção mais técnica. Uhum. E assim, a gente sabe que não é fácil, o médico ele tem uma especialidade muito específica, né? E aí, a gente, enquanto conta médica, ajuda nessas questões mais burocráticas, é isso? É isso, sim. E acho que até tem um ponto, Rafa, que junto das especialidades e o perfil de cada médico, tem a forma com que eles trabalham, né? Uhum. Então, a gente tem médicos hoje que fazem parte da conta médica, que trabalham em vários locais, cidades de interior, locais públicos, que trabalham vinculados a cooperativas, que realizam plantões e que nem sempre têm todo o conhecimento sobre essa vida burocrática, né? Eles passam 5, 6 anos estudando sobre medicina. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar a organizar isso. Perfeito. Eu sei que no dia a dia de vocês sempre tem alguma demanda que envolve muito problema e solução. Vocês podem trazer para a gente, para os nossos ouvintes, alguns casos que vocês tenham enfrentado, que tenham solucionado? Alguns casos bem recorrentes são de médicos que chegam com guias de honorários de repasse hospitalares que não foram cobrados, cirurgias, procedimentos que eles realizam em hospitais, e por ele não ter tempo de fazer esse acompanhamento, acaba se perdendo, não sabem se receberam, se não receberam. Então a gente faz esse acompanhamento através da recepção das guias, cadastro, e entramos em contato com os tomadores, evitando que ele tenha essa perda financeira. Massa. Rafa, você foi falando e eu fui lembrando disso. Meu Deus, a gente podia passar a tarde inteira falando de problemas e soluções que a gente recebe no dia a dia, né? Seja um médico que eventualmente perdeu a data de pagamento de um boleto, que não tem tanta clareza do que ele tem que pagar, que precisa às vezes de ajuda numa contratação, né? Tá com dificuldade para demissão, enfim, N problemas e soluções que a gente passaria a tarde inteira. Mas tentando fechar um pouquinho mais, acho que outra coisa bem comum é problemas sobre retenção de INSS. Que né? seria o quê? É tipo assim, o médico trabalha em vários locais e cada um desses locais vai reter parte do INSS. Certo. Ou então ele trabalha vinculado a uma cooperativa que também retém INSS. Sendo que o INSS ele tem um teto máximo, né? Então, o nosso papel, o nosso trabalho é entender qual é esse teto máximo, como está sendo recolhido em todos os locais, para a partir daí a gente informar os locais, ó, não precisa mais recolher INSS desse médico, porque ele já está recolhendo o teto nessa outra empresa, sabe? Isso faz com que ele não tenha a perca de dinheiro. Então, Massa. Isso é uma coisa recorrente no nosso dia a dia e faz com que o médico não perca dinheiro. Tanto é notificado os locais como o próprio médico? Isso, mas a gente precisa muito da ajuda do médico. Então, o médico precisa informar para a gente os locais que ele trabalha, para a partir disso, mês a mês, a gente tem que fazer essa análise. Principalmente se o médico faz plantão, né? Isso é muito variável. Então, não tem um valor fixo todo mês. Então, mês a mês, a gente precisa estar ali acompanhando os locais que ele prestou atendimento, o valor que ele vai receber, porque isso pode mudar.
Ivy, eu tinha até uma pergunta a fazer para você, que é com relação a uma área de atuação que a conta médica vem se destacando, que é a questão do onboard. Você poderia explicar para os nossos ouvintes do que se trata essa área específica, se é uma área específica? Posso explicar assim. Na verdade, eu não gosto de onboard, não, tá? Acho muito... Qual seria o nome americanizado? Qual seria o nome cearense? Eu vejo como um momento de integração. Certo. Então, eu toco essa parte de onboard, eu sou a pessoa que pega na mão do médico depois que ele está trabalhando com a gente, digamos, depois que ele assina o contrato, né? Que no final das contas não tem fidelização, mas existe sim um momento inicial com o nosso time comercial. Então eu pego na mão desse médico para explicar um pouquinho de quais são os próximos passos. Então, se ele é um médico que está abrindo empresa, o meu papel é explicar um pouquinho do passo a passo inicial. Certo. Se ele é um médico que já está vindo de uma outra contabilidade, o meu papel é entender em que momento a outra contabilidade parou para que a gente possa continuar. E aí eu sempre brinco muito nesse momento de integração, que é muita informação. Sim. Né? Então, o que eu tento fazer não é despejar várias informações no médico em 30 minutos, em 1 hora. Mas ao longo de todo o onboard, que no final das contas não dura uma reunião, acho que especialmente aí nos primeiros 2 ou 3 meses que o médico está com a gente, pode ser o momento de integração dele, porque é quando de fato ele vai viver a jornada dele com a gente. Isso tem muito a ver com a personalização, né? Sim. Que está muito enraizado na cultura da conta médica, porque como a gente estava conversando há pouco, são médicos das mais variadas especialidades, né, com as mais variadas vivências. E aí, no caso, você acredita que todas essas etapas auxiliam eles a lidar mais com a burocracia? Acho que tanto auxilia o médico a lidar um pouco mais com a burocracia, como auxilia a gente a entender um pouco mais do perfil daquele médico. Porque pode ser que a gente tenha um médico que diz, não quero entender de todos os impostos, eu não quero saber de todas as siglas. Eu quero saber quais são os impostos que eu tenho para pagar e quais são os vencimentos. E vai ter um médico que não, que ele gosta de fato de entender. Semana passada eu fiz um momento de integração que o médico disse, eu sou médico, mas eu gosto de entender de contabilidade, então eu também estudo isso. E aí a discussão com ele é muito mais profunda porque ele entende e ele gosta. Então serve também para a gente conhecer o médico e entender como é que ele quer receber as informações ao longo da jornada dele com a gente. Bom, eu queria saber de vocês como o setor de cada uma atua para enfrentar alguns problemas que surgem com relação à gestão financeira dos médicos. Bem, como nós sabemos, o profissional da saúde ele tem pouquíssimo tempo, né? E para ele não ter uma preocupação a mais, que é agendamento de impostos, pagamento de impostos e obrigações com atraso, com multa e juros, nós oferecemos um serviço de agendamento desses impostos, obrigações, folha de pagamento, doméstica, e assim ele fica com a obrigação somente de autorizar esse pagamento. Facilita muito, né? Facilita bastante. É uma preocupação a menos na vida dele. E acho que outra coisa, Rafa e Camila, né, que complementa isso o médico às vezes ele quer ter visibilidade do que está acontecendo. Então, um dos nossos serviços mais básicos é a emissão de nota fiscal. Seja para um tomador, né, um plano de saúde, um hospital, seja para a pessoa física, a depender da solicitação do médico. E ele quer saber o que está acontecendo. Então, o nosso aplicativo também oferece ao médico esse controle financeiro, né? Então, dentro do nosso aplicativo, ele consegue visualizar todos os meses notas fiscais emitidas, valor de nota e a previsão de imposto a ser pago referente àquelas notas, ou se o mês já fechou, quanto de imposto ele tem a pagar referente àquele mês, sabe? Então, acho que isso é uma forma também de ele ter visibilidade do quanto ele está faturando e do quanto ele está pagando de impostos. Mas se ele tiver alguma dúvida, tem um chat, né? Que ele pode falar com um dos nossos operadores para sanar essas dúvidas. Bom, vamos encaminhando para a última pergunta, mas não menos importante. Eu queria saber de vocês se teve algum caso que se mostrou inicialmente bem difícil, mas que trouxe uma solução satisfatória para vocês. Tem um exemplo, puxando o caso citado da produção médica,
que foi de um cliente que ele chegou para a gente, quando ele entrou no Conta Médica, ele tinha várias guias de cirurgias, visitas hospitalares, que ele achava que tinha sido feita a cobrança no hospital, mas quando a gente foi analisar, não tinha, e então, sendo que já estava fora do prazo de cobrança, mas a gente entrou em contato com o hospital, fez várias tentativas, e assim a gente conseguiu com que ele recebesse esse dinheiro mesmo fora do prazo. Imagina a gratidão, né? Em receber um dinheiro que você já considerava perdido praticamente. Ele ficou muito feliz. Que bom, que bom. E aí, Rafa, acho que um outro exemplo aí até um passo antes, né? Como é que funciona? Então, nosso time comercial entra em contato com alguns médicos que a gente entende que precisam do nosso trabalho ou que a gente entende que pode ajudar. E aí, dentro dessas conversas, a gente sempre faz uma simulação tributária, que nada mais é do que entender recebimentos do médico e entender qual a melhor forma de faturamento para ele, né? Qual o melhor regime tributário, que como é do interesse de todo mundo, que vai fazer com que ele pague menos impostos. No final das contas, se o médico é novo, ok, a gente faz essa simulação, na abertura de empresa a gente indica qual regime tributário ele vai utilizar. Se o médico ele já está vindo, se ele já tem uma empresa constituída e está vindo para a nossa empresa, ainda assim a gente faz essa simulação para entender, tipo, no ano seguinte, porque essa solicitação acontece sempre em janeiro, né? A gente faz mesmo assim essa simulação para entender se algo precisa ser mudado no ano seguinte. E aí a gente pegou um cliente que já tinha uma PJ constituída. Quando a gente foi fazer a simulação, viu que ela estava no regime tributário que não era tão satisfatório assim. E a gente ficou tentando encontrar formas de fazer com que ela pagasse menos impostos, pelo menos nesse período, né, até que a gente finalize o ano de 2021, para que em 2022 a gente consiga migrar o regime tributário dela. E aí, qual foi a nossa solução? Doutora, a partir de agora, a senhora só vai emitir nota fiscal para os clientes que solicitarem nota fiscal. Para os demais, a senhora vai emitir recibo. Então, essa foi a forma que a gente encontrou de fazer com que ela pague menos impostos. É totalmente legal, então o recibo continua servindo para a comprovação de imposto de renda do paciente, então quanto a isso não muda nada, mas mudou em relação aos impostos que ela ia pagar. Vocês abriram os olhos dela, né, para uma outra possibilidade. E nesse caso, os recibos serão declarados no imposto de renda, pessoa física, no livro caixa. Dentro dos nossos pilares e valores, o cliente sempre está na frente. E aí, eu queria entender de você como você faz o gerenciamento, o atendimento desse cliente. E eu acho que cabe uma segunda pergunta, que é entender o que o setor, né, o que a Conta Médica, enfim, pensa no futuro para aprimorar essa questão. Olha, Rafa, acho que hoje nossa equipe inteira, todos os nossos setores, digamos assim, estão voltados para resolver a demanda do cliente da melhor forma. Então, assim como numa empresa tradicional, a gente vai ter contabilidade, fiscal, financeiro, na Conta Médica a gente também tem isso. Com a diferença de que está todo mundo ali voltado para entender a demanda do cliente e para entender até o que ele nem está falando, para que aí sim a gente consiga solucionar. Acho que esse é ponto 1. Como é que a gente faz a priorização, né? Então, hoje, idealmente, a maioria das nossas demandas chegam através do nosso aplicativo por meio do chat. E aí a gente sempre está em contato com as áreas para entender qual a melhor forma de tratar, como é que a gente vai organizar para que a gente consiga atender a expectativa e o prazo do cliente. Isso falando de hoje, né? Mas o que a gente tem percebido, né? Acho que cada vez mais é necessário que a gente seja ativo, né? Então, a gente tem tentado identificar padrões para que aí a gente nem espere o cliente falar com a gente. Então, se eu sei que esse grupo de clientes não tem o serviço de BPO, que é o que a Camila comentou, e eles sempre pagam impostos atrasados, deixa eu mandar aqui um comunicado para eles. Opa, doutor! Já antecipar, exatamente. Né? Então, se eu sei de repente que Conta Médica pode ajudar ao médico que tem uma PJ aberta a fazer a compra de um veículo, por que não comunicar isso ativamente? Então, entender um pouco do comportamento dos médicos
para que a gente consiga informar ativamente como a gente pode ajudar. Porque no fim a conta médica é isso, né? A gente é muito mais que uma contabilidade. A gente está aqui para resolver os problemas que ele nem sabe que tem ainda. Bom, meninas, quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, Rafa. Foi um prazer. Foi um prazer também. E eu espero que você, ouvinte, você que está nos vendo no YouTube, que você deixe seus comentários, suas dúvidas nas nossas redes sociais, certo? Siga a Conta Médica, siga o FB Ideias, tá certo? Que está proporcionando a gente poder gravar neste local. E que possamos lhe ajudar a desburocratizar a sua vida, doutor. Enfim, é isso. Eu espero vocês no próximo episódio. Até mais!